E começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio, finalmente, hein? Vamos entender um pouco sobre a simbologia oculta da abertura? Olá pessoal, saudações a todos. E finalmente começam os Jogos Olímpicos do Japão, mais precisamente em Tóquio. Os famosos Jogos Olímpicos de 2020, que estão em 2021. E tem, como todas as Olimpíadas, uma simbologia sempre mostrada para as pessoas. Eu gostaria de dar explicações minhas sobre a questão política e a questão esportiva das Olimpíadas, mas elas são muito complexas para explicar nesse vídeo. Quem sabe numa outra oportunidade eu posso até falar. Bom, mas basta entender o que aconteceu em 1936, nas Olimpíadas, onde o Bigodinho, o Hitler, ele queria mostrar toda a superioridade do nazismo. Então ele utiliza Olimpíadas como um cartão de visita, como um painel expositor. As Olimpíadas têm essa tendência e eu não duvido nada que vai acontecer nessas Olimpíadas agora de Tóquio, com questão à China, dela mostrar a superioridade ganhando medalhas de ouro. Então é uma coisa muito interessante para você entender como funcionam as Olimpíadas. Aliás, para entender um pouco sobre Olimpíadas, vocês precisam entender a quem foi consagrada as Olimpíadas, que na verdade é realmente uma homenagem a Zeus, o deus do Olimpo, por isso que vem o nome de Olimpíadas, E ela tem a Olimpíada Antiga, que acontecia lá na Grécia, e depois as Olimpíadas Modernas, onde um barão, muito famoso, realmente ele trouxe essas Olimpíadas. Então essa restauração das Olimpíadas foi feita em 1890 por uma pessoa que talvez vocês não vão entender esse nome, Pierre de Frédéric, mais conhecido como Barão de Coubertin, um pedagogo, um aristocrata que trouxe novamente as Olimpíadas para a era moderna de forma pedagógica, de uma competição de união. Reviveu novamente esse período aí de homenagem a Zeus, mas agora nos tempos novos, tempos modernos. E nesses tempos mais atuais, grande parte dos Jogos Olímpicos tem uma simbologia muito poderosa, porque um barão não é um título qualquer, Um barão faz parte da aristocracia, é um título muito especial, ou seja, de pessoas que fazem parte do comando do planeta. E é óbvio que eles sempre aproveitam de eventos como esse para que mostrem realmente realidades, para que mostrem novas tendências, para que mostrem o que vem pela frente. Então as Olimpíadas são um marco muito interessante, assim como a Copa do Mundo, as Olimpíadas também têm esse formato em divulgar acontecimentos. E tem muita mensagem subliminar, tem muita mensagem oculta, tem muita programação preditiva, que você que acompanha o canal sabe muito bem as coisas que eu falo, então já está inteirado nisso. E hoje eu quero falar sobre finalmente essas Olimpíadas que estão acontecendo agora de Tóquio. Afinal de contas eram para acontecer em 2020, mas devido a toda essa loucura sanitária em que o mundo inteiro parou, onde foram decretados lockdowns e fechamento, isolamento e outras coisas mais, essa Olimpíada não aconteceu o ano passado e ela acontece então em 2021. E é muito importante nós entendermos por que ela não tem o nome 2021, se está acontecendo em 2021. Ela ainda continua com o nome 2020, Tóquio 2020. É uma das coisas que a gente começar a repensar. Será que não existiu 2021? Será que paramos em 2020? Comecem a comentar o que pode ser. Alguém de repente pode ter uma resposta sobre isso. Mas outra coisa interessante é que essas Olimpíadas serão marcadas realmente por muitas manifestações, antifas, BLM e outras mais, relacionadas aos governos mundiais, já que
essa emergência sanitária trouxe também muita movimentação política, muita lacração, usar o português bem claro. É interessante, né, que já tem pessoas promovendo homenagens, promovendo celebrações, e até o Comitê Olímpico Internacional falou que são proibidas essas manifestações. É para a gente pensar o que vai acontecer nessa Olimpíada. Mas uma coisa muito importante em se perceber é a festa de abertura e também a de encerramento, lógico. São dois ápices, né? Dois marcos muito importantes, o início e o fim. O que essas duas celebrações, essas duas comemorações trazem como informação? Nós temos agora, então, a abertura. Bom, é interessante que foi difícil fazer esse vídeo, por incrível que pareça. Eu não encontrei um vídeo completo com todo o evento da abertura das Olimpíadas de Tóquio 2020. Acha do Rio, de Londres, vários locais, mas de Tóquio não. Acha trechos, pessoas que pegaram trechos. E foi uma cerimônia muito interessante. Foi uma cerimônia que ela estava fechada ao público praticamente, devido à emergência sanitária. Então ela foi muito restrita. Mas os trechos que eu peguei são de profundas mensagens ocultas, onde as pessoas têm que prestar muita atenção, porque não é só o evento em si, como uma alegria, como um show de imagens, um show de coisas que foram passadas pela TV, mas sim o que eles querem talvez passar para as pessoas de maneira preditiva, para que as pessoas se preparem, que as pessoas se antevenham, ou que na mente delas elas já aceitem aquilo. É muito interessante tudo que eu tenho para passar aqui para vocês no vídeo, e eu selecionei algumas coisas para você repensar. Basicamente, sempre a celebração de Tóquio, ela estará dividida, né, entre homem e mulher, sempre com a exaltação no elemento Sol, o elemento Fogo. Ela traz a dualidade entre Sol e Lua, muito geometrismo, muitas figuras geométricas, e traz uma conexão muito grande com um grande reset mundial, com as crianças que estão para chegar, né? As crianças que farão parte de um novo mundo, e é óbvio esse novo mundo está conectado com a agenda da ONU, Agenda 2030, né? Com os 17 Objetivos de Sustentabilidade. Enfim, é um espetáculo voltado realmente nesses pilares. E vocês verão que ela está voltada justamente a essa questão de uma nova agenda global, de um novo governo, de muitas coisas conectadas com o novo normal que se fala tanto. É uma experiência bem interessante para se observar nessa cerimônia. Vamos assistir, vou passar uns trechos aqui para vocês. E aí pode observar nessa cerimônia, pelas imagens, que ela é vazia, não tem quase espectadores. E ela tem muitas simbologias homenageando a todos que enfrentaram essa crise de saúde mundial. Então, como todos os Jogos Olímpicos, a gente começa realmente mostrando o logotipo. E olha que interessante, nós temos aqui dois logotipos hoje, né? Como a maior parte das Olimpíadas mais atuais. Um logotipo é oficial e o outro é das Paralimpíadas. E perceba que há uma questão de muitas figuras aqui, né? Então essas formações aqui vão lembrar o que? A Lua, né? Esses sólidos vão lembrar a Lua. E percebe então que toda essa geometria vai mostrar exatamente a dualidade. A luz e as sombras, o masculino e o feminino, um lado direito e o lado esquerdo, sempre mostrando dualidades. Muito interessante esse simbolismo de abertura. Várias sociedades ocultas utilizam esses símbolos duais. Então você vê claramente que há um Sol e há uma Lua também. O Sol, o que deve ser revelado, e a Lua, o que deve ser oculto. A Lua com seu lado oculto, mostrando a deusa Lilith, que eu já falei também em aulas aqui no canal. E não é uma casualidade, porque vocês verão esses dois mascotes, né? Todo jogo olímpico tem
Todos os Jogos Olímpicos têm um mascote. Esse aqui são dois, obviamente o masculino e feminino, e são geométricos, né? Pode perceber, figuras até estranhas, né? Então eles estão mostrando aqui, né? Representando o Sol e a Lua, claramente. E aí o que impressiona nessa cerimônia são esses quadriculados que se formaram no estádio. E justamente quando tem a recepção da seleção da delegação norte-americana, ao invés de vir as tradicionais cores vermelho, azul e branco, então acabam vindo as cores preto e branco. Continuando a saga das figuras geométricas apresentadas aqui na abertura, nessa cerimônia tão estranha, tão oculta. Então essa figura oval representa o quê? O Estádio Olímpico, que lembra realmente o Estádio Olímpico de Tóquio e lembra também uma semente. E olha a prova aqui nessa projeção. Uma semente que ela começa a germinar e ela mostra o fruto que está dando. A germinação, no sentido oculto, ela representará o nascimento de alguma coisa. O início, o começo. E é interessante que lá no aeroporto de Denver tem esses simbolismos aqui no quadro. Quando você vai a Denver, você fica pensando nesses quadros aqui. O aeroporto internacional de Denver, nos Estados Unidos, ele foi construído em 1995 e traz esses quadros bem interessantes. E aí associando com aquela semente oval que está nascendo e germinando, criando novo, há quadros também naquele aeroporto que mostram somente isso, essas sementes, o ser humano ter sido gerado como semente na face da Terra. E aí tem a ver com Gaia, com toda essa geração e da nova era que estão criando uma nova história para o planeta, uma nova história para o ser humano. E é interessante que nessa imagem mostra que, além de virmos da Terra, nós somos criados por seres superiores, como fossem deuses. Lembrando ali, né, eram os deuses astronautas, tem até um livro que fala sobre isso. Talvez a raça humana foi mudada geneticamente, quem sabe. E aqui o que chama muito a atenção são os garotos, né, a garotada toda montando aqui essas paredes coloridas, que embaixo a gente não consegue perceber nada, mas a gente colocando uma imagem por cima, dá para ver claramente que é a agenda, né, Agenda 2030 com os 17 objetivos, cada um sendo uma cor, a famosa Agenda Sustentabilidade, a Agenda 2030 da ONU. Resumindo essa Agenda 2030, para quem não entende, ela fala realmente de mudar todas as estruturas sociais, todas as estruturas da raça humana, por uma estrutura mais ligada à igualdade, a direitos iguais e várias coisas realmente de uma nova era. Resumindo, um sistema com uma só moeda, um só governo, leis iguais e tudo igual, bem autoritário realmente, a famosa utopia e distopia. A utopia de um mundo melhor, a distopia de um sistema autoritário. Talvez até 2030 muita coisa aparecerá e muitas coisas serão mudadas. A grande contaminação aí que está acontecendo no planeta já é um exemplo de como isso alterou totalmente a vida humana. Podemos acrescentar isso aí o grande reset e uma nova recontagem da história, um nivelamento de toda a história, uma história nova. E assim as crianças aí montando esses cubos, acabam montando, né, o logotipo dos jogos e em seguida começa a projeção dos drones, que tem a ver realmente com essa informação dos donos do mundo, de rastreamentos e outras coisas mais, né? Eu vejo aqui muita coisa conectada com essa questão de vigilância, mostrando que realmente eles estão de olho, olha a respeito que nós estamos de olho. E o que me surpreende, né, eles saberem também dessa questão de inversão de campo magnético, de alteração da polaridade da Terra, que poderá acontecer aí em breve. Então olha só que interessante como muda as cores, mostrando realmente no meio esse grande portal. E é assustador, né, quando essa forma ela se transforma na mamona, né, se transforma no Xing Ling, depois ela muda de uma forma para colocar uma espécie de uma forma do planeta, mostrando a bola molhada, né, ou a Terra. Portanto, todos esses drones aí com essa simbologia mostram
mais uma programação preditiva sendo colocada na mente das pessoas, sem elas perceberem. Vigilância, a questão Xing Ling e a questão de controle mundial. E quando termina toda a exibição dos drones, ao voltar para o estádio, se vê claramente ali a montagem do logotipo da Agenda 2030. Percebe? Que interessante, Jogos Olímpicos e Agenda 2030. E é interessante que lá no aeroporto de Denver, onde tem os quadros, também tem essa representação das crianças criando um sistema de governo. Pode olhar aqui que interessante, paz, tudo mais. E o mais assim surreal é o garoto do meio ali forjando com um martelo uma foice. E a simbologia ali dos dois pombinhos na frente, que tem a ver realmente com o comunismo, né? Toda a figura de casal tem a ver com nova era e comunismo. Em resumo, a nova ordem está alinhada com as crianças. Por uma simples razão, por eles serem o começo de tudo. Poderem ser gerações futuras já com uma inserção de uma nova história, uma nova forma de governo. A atriz aqui, ela tem um relógio na mão que está marcando um horário. Isso é uma coisa de se arrepiar, essa simbologia oculta. Aqui ela está colocando 11 horas e 15 minutos. Vocês estão vendo aqui? E se você vê o baralho Illuminati, que foi muito comum nos anos 90, prevendo alguns acontecimentos da humanidade, tem essa carta aqui que são, traduzindo ela aqui, os desastres combinados. E é a mesma hora, marcando ali na torre da igreja que está caindo. E é interessante que as cartas têm muito a ver, né, com as cores dos arcos olímpicos. E aí, temos mais uma programação preditiva, é isso? Ou vocês acham que foi só um acaso? Podem responder por aqui. E temos então essa pirâmide que tem um desenho bem interessante. Ela representa, lógico, o Monte Fuji. O topo dela é uma tocha, que é a pira olímpica, né? E é interessante porque ela tem a formação de 11 andares, né? 11 níveis ou 11 pisos, e ela se abre colocando a formação dos 22 degraus. E mais interessante que esses números, tanto 11 quanto 22, são numerais mestres, assim como o número 33. Se você olhar as matérias dessa Olimpíada, você verá que são 33 modalidades envolvidas. Pode ser tudo coincidência ou tudo realmente previsto para que seja dessa maneira, porque essa pirâmide não é um acaso, ela tem dimensões muito específicas e ela tem 8 lados, olhando numa vista aérea. Mas a simbologia mais estranha realmente é que parece um vulcão em erupção. Quando é acesa a pira, parece que está acendendo uma erupção no vulcão. Seria mais programação preditiva? Quem lembra a capa da The Economist 2019, que tem um vulcão também, né? É óbvio que depois de 2019 houve lá o vulcão da Indonésia que explodiu, que até o dono do mundo aí, um dos grandes ricos do planeta, quis fazer um projeto de jogar pó de giz no céu, utilizando a mesma ideia do vulcão para diminuir o aquecimento global. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixe os comentários aqui. Aberturas de eventos, principalmente esse que é olímpico, são interessantes de comentar, porque realmente tem muita coisa a se explorar. E olha que eu peguei só uns trechinhos aqui para falar com vocês, para não ficar tão extenso o vídeo, não ficar tão complicado o entendimento. Mas tirem vocês as conclusões. Enquanto isso, aproveite para assistir os jogos e tome cuidado com as lacrações também. Vamos ver aí o que vai acontecer nesses dias de Jogos Olímpicos. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Realmente entender essas mensagens subliminares, entender essas agendas e entender realmente essas informações preditivas não é algo tão simples. Mas o caminho é esse: observar, prestar atenção, ter informação. Então, continue no canal, se inscreva se você não for inscrito e divulgue para as pessoas que você gosta.
honrar a todos e bons Jogos Olímpicos.